Palestra de Joel Goldsmith. Eu sou consciência. Tape 515A, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. No momento em que sei que eu sou consciência, sei naturalmente que a razão por que sou consciência deve ser porque Deus é consciência. Essa é a razão porque eu e o Pai somos um. Não pode existir um Deus e um homem. Não poderia haver uma descendência separada e à parte de sua substância básica. Certamente não diante de todas as revelações místicas de que tudo que Deus é, eu sou. Tudo que Deus tem, eu tenho. Eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Tudo isso testifica o fato de que o homem que subiu ao céu e o homem que desceu do céu são o mesmo, porque o homem nunca deixou o céu, exceto na imaginação, num sonho. E assim é que me foi revelado que a história do filho pródigo na Bíblia não é o que parece ser. Não é a história de um indivíduo que deixou a casa do pai e retornou. É a história da consciência humana que deixou a casa do pai para perambular pela terra, estabelecendo uma individualidade própria e, finalmente, chegando ao ponto de criar essa coisa maravilhosa que agora imagina se não irá destruir a sua vida. Veja que mundo tenho construído. Fiz a divisão do átomo. Criei o maior poder que existe na Terra. E agora estou com medo de que eu mesmo me devore. Frankenstein. A mente humana criando sua própria destruição, tendo um banquete junto com os porcos. E agora, não apenas individualmente, mas coletivamente dizendo, para onde vamos a partir daqui? Agora que fizemos esse grande poder, não temos o controle sobre ele. Nós o tememos. E assim, nesse momento, pode estar certo de que a mente humana está tendo um banquete com os porcos. Está no nível mais baixo em que jamais esteve na história do mundo. Não sabe se sobreviverá até amanhã. E você pode estar certo de que, lá por trás, aquela mente está dizendo: gostaria de estar na casa do meu pai. Ou se existe uma casa do pai para que possa retornar à mesma. E então, pode estar certo disso, conscientemente ou inconscientemente, o mundo inteiro, nesse momento, está buscando luz espiritual para se livrar do Frankenstein. Agora, existe somente um retorno e somente uma forma de retornar. Se você fez um veneno e está com medo dele, se fez uma bomba e está com medo dela, se criou uma ideologia e agora está com medo dela, existe somente um retorno. E esse é a realização de que eu sou consciência, não forma. Eu sou consciência, não mente. Todavia, a consciência que eu sou é Deus. E essa consciência governa toda forma. Então, eu não preciso temer o veneno, ou a bomba, ou a ideologia, porque a consciência que é Deus é a mestra de toda forma. Eu, consciência, venci o mundo. Então, na realização que essa consciência, de que essa consciência básica, a que chamamos de Krishna, ou Cristo,
é a consciência do homem individual. Com esse conhecimento, logo ela começa a se infiltrar dentro de você até que se torna realizada. Primeiro, você deve aceitar intelectualmente que não apenas não é essa pessoa física que pode ver no espelho, que não apenas não é essa pessoa mental que pode se sentar e ler, e escrever, e pensar, e planejar, e criar. Porém, é algo mais. Então, intelectualmente, pode aceitar que, se não fosse pela consciência, eu nem mesmo conheceria a mim mesmo como um corpo ou uma mente. Então, por trás do corpo e da mente deve haver a consciência que está me conhecendo como corpo e mente. E essa consciência que me conhece como corpo e mente sou eu. Esse é o ser que eu sou. Esse que me conhece como mente e corpo. Esse que é consciente através de mim, não apenas da forma física e da forma mental, mas das coisas de Deus. E agora você recebe a confirmação disso. E com essa confirmação, provavelmente, a realização de que, como filho de Deus, você conhece as coisas de Deus. Como a consciência ou descendência de Deus. E somente assim você pode conhecer as coisas de Deus. Com seu corpo, você nunca conhecerá Deus ou as coisas de Deus. Com sua mente, você nunca conhecerá Deus ou as coisas de Deus. Porque esse é o homem natural que não conhece as coisas de Deus, não recebe as coisas de Deus. Porém, o Filho de Deus é herdeiro de Deus, e o Filho de Deus conhece as coisas de Deus e recebe as coisas de Deus. E, portanto, existe uma área do meu ser, de minha consciência, da consciência que eu sou, que pode e deve, eventualmente, vir a conhecer as coisas de Deus. Da mesma forma que conhece as coisas do reino mental e físico. Você vê, na vida mística, você não desdenha o reino físico. Você não menospreza o reino mental. Você compreende que para ser o homem completo deve haver todas essas três partes de nós. Deve haver essa consciência divina, infinita, que nos dá a integridade de nossa alma, o amor por nosso próximo. Você já parou para pensar que o ser humano não pode amar a seu próximo como a si mesmo? Você nunca parou para pensar quão impossível isso é? Ele pode ser capaz de amar o próximo de quem gosta, porém seria muito exigente sobre o próximo a quem iria amar como a si mesmo. Nunca parou para pensar que, como ser humano, é absolutamente impossível orar por seus inimigos? E se faz isso, é apenas com os lábios? Não vê que é somente quando a alma de Deus é a sua alma que você pode realmente amar a seu próximo como a si mesmo e não se preocupar se é um próximo amigo ou inimigo, homem ou mulher. Todavia, realmente amar, porém no sentido que Deus ama. Você não sabe que humanamente não poderíamos perdoar 70 vezes 7? De fato, provavelmente, ele disse 70 vezes 7, sabendo que se tentássemos uma ou duas vezes, 7 ou 14 vezes,
não seríamos bem-sucedidos. E esperava que se pudéssemos chegar a perdoar 70 vezes 7, isso poderia realmente acontecer. Mas não aconteceria. Não aconteceria, mesmo que faça isso 70 vezes 7. Não haverá perdão. Nunca haverá perdão até que esteja perdoando através de sua alma, através dessa parte de você que é divina, através dessa parte de você que realmente sabe que humanamente você mesmo tem muitas faltas. E como gostaria de ser perdoado, então você pode perdoar. Você vê, o caminho infinito trouxe à luz a verdade de que a natureza do nosso ser é consciência. Quer a consciência esteja consciente no nível físico ou mental, por trás de ambos deve estar a consciência que está consciente. E é no caminho infinito que é revelado que só existe uma consciência e que, portanto, essa consciência que é chamada, ou que é conhecida como Deus, é a consciência conhecida como homem. E, eventualmente, nesse reconhecimento, devem se tornar uma só consciência. Agora, não esqueça disso. Não existe nada novo na revelação de que eu e meu Pai somos um. A falta nisso é que fomos levados a acreditar que Joel e seu pai são um. E de repente queremos abrir asas e voar como anjos e descobrir se podemos ou não andar sobre as águas. Mas para isso a luz é necessária. Foi também revelado que existe somente uma consciência e que essa consciência é Deus. Agora, se entender que a consciência que é Deus é a consciência que eu sou, agora sim, você tem a unidade. Então, pode relaxar de seu esforço pessoal. Agora, pode relaxar da preocupação com a sua vida sobre o que comerá ou beberá, ou se será ou não vestido. Porque deveria você se preocupar quando a consciência que o formou é responsável por mantê-lo e sustentá-lo? Você pode relaxar em seu espírito, em sua sabedoria, porque esse espírito e essa sabedoria também são seus. São um e não dois. Agora, se eu for um ser puramente físico, então as pessoas dirão que eu sou forte ou fraco, significando que tenho um corpo forte ou um corpo fraco. Se tiver me elevado para o reino mental, e mais especialmente se for mais mental do que físico, então dirão que sou uma pessoa inteligente ou não tão inteligente, que tem um nível alto ou baixo de inteligência. Porém, se ascendi à casa do meu pai, se tiver retornado à casa do meu pai e tiver reconhecido que Deus é minha alma, Deus é a consciência que eu sou, então algumas pessoas perceberão que existe mais em mim do que simplesmente corpo e mente. Perceberão que existe alguma coisa em mim de natureza espiritual, de uma natureza impessoal, de uma natureza universal. E se perceberem, isso significa que elas também começaram a ascender acima do reino físico e mental. Porque agora elas também possuem o discernimento que somente o Filho de Deus pode ter. A habilidade
de testemunhar as coisas de Deus, de receber as coisas de Deus, de receber o conhecimento de Deus, de se tornar consciente. Bem, isso realmente é o que significa anjo. Uma pessoa que recebeu alguma medida de luz espiritual e ascendeu acima da humanidade, de ser apenas um ser humano. Ainda não ascendeu completamente, porém ascendeu, pelo menos, a realização da identidade espiritual. E isso nos foi dito que faz dela apenas um pouco menor do que os anjos. De fato, faz dela um anjo, porque nesse mundo isso é tudo que o anjo significa: indivíduos iluminados espiritualmente. Acreditem-me, Jesus foi um anjo, e Moisés foi um anjo, e Elias, Isaías, Oséias, João foram anjos. Tenham certeza disso. Embora vivessem fisicamente e mentalmente, a maior parte de suas vidas foi vivida nessa iluminação espiritual. Agora, na proporção em que posso ver isso neles, significa que eu mesmo alcancei alguma medida do discernimento espiritual. Então, posso habitar no santuário e conhecer as coisas de Deus. E assim é que, a qualquer momento, quando você está dando ajuda espiritual a qualquer pessoa, se puder se tornar inconsciente de sua humanidade e, mesmo que momentaneamente, se tornar consciente de sua identidade espiritual ou de sua forma natural, nesse grau, você se tornou o Filho de Deus, herdeiro de Deus e agora capaz de conhecer, de discernir as coisas de Deus. E daqui para frente é uma questão de desenvolvimento, continuar na palavra, se aprofundar, amadurecer, enriquecer, até que esteja vivendo mais e mais e mais. Não no corpo. Você está simplesmente usando o corpo para todos os propósitos para o qual o mesmo lhe foi dado. E também não na mente, embora continue a usar a mente para todo o propósito que lhe foi destinado. Porém, tendo esses momentos de ascensão acima do corpo e acima da mente, aquilo que as Escrituras chamam de ausente do corpo e presente com o Senhor, ausente do sentido físico, ausente até mesmo do sentido mental, e discernindo as coisas de Deus, as leis de Deus. Você sabe, a única forma através da qual poderia ser descoberto que realmente só existe um poder é através do discernimento espiritual. O homem natural não poderia descobrir isso, porque a mente humana se defronta com dois poderes de todos os lados, no reino físico e mental. Portanto, a menos que alguém tenha ascendido acima do reino físico e mental, jamais haveria o discernimento de que Deus é o único poder. O Espírito é o único poder. Jamais teriam discernido o não poder, a ausência de poder do poder temporal. Isso começa quando para de tentar conhecer Deus com a sua mente, quando está desejando reconhecer que Deus é. E se eu for além disso, estou construindo uma imagem de Deus em minha mente. No momento em que digo que Deus é amor, ou Deus é vida, ou Deus é poder, estou construindo uma imagem em minha mente. E isso é idolatria.
Porém, no momento em que posso relaxar e dizer simplesmente Deus é, não estou tentando enquadrar a infinidade dentro dos limites do pensamento. Estou aceitando o que quer que seja como Deus é. E então deixando esse definir a si mesmo para mim. Foi dessa forma que ultimamente a revelação sobre a palavra eu veio a mim. Porque eu também sempre tinha muitas palavras vindas de fora e então pensava que estava adorando a Deus, porque conhecia palavras como alma, espírito, mente, verdade. E tudo isso era simplesmente imagens mentais no meu pensamento. E eu poderia esculpir na madeira mente, vida, verdade, amor e colocar isso numa moldura e adorá-las. E que diferença faz se essa moldura está na minha cabeça? São conceitos finitos. Porém, ultimamente, a revelação me impressionou. Como pode ser que não exista outra palavra além de eu? Eu não é um conceito. Eu não é uma palavra em minha mente. Eu sou eu mesmo. Desde que eu e o Pai somos um e existe somente um eu, Deus deve ser o meu verdadeiro ser. Isso faz sentido. Isso faz sentido porque alguma coisa está funcionando como Joel. E o que isso poderia ser senão Deus? O que poderia ser senão Deus funcionando como Filho? E então, quando nos voltamos para o Mestre, descobrimos que Deus é o Pai e Deus é o Filho. E assim, eu sei que a revelação é verdadeira. Eu é Deus e eu sou eu, Joel. Eu sou eu mesmo, porque Deus é o Pai e Deus é o Filho. Para viver isso, Joel precisa parar de se preocupar. De outra forma, Joel está tentando fazer o papel de Deus. E isso é muito perigoso. Joel deve parar de se preocupar sobre como será o tempo, sobre como serão os negócios, sobre quais serão os planos. E Joel deve deixar Deus revelar a sua vontade, seus planos, sua vida. Portanto, Joel é a consciência, consciente daquilo que vem através da consciência que eu sou. E isso nos deu a interpretação do caminho infinito da oração como sendo aquilo que não tem palavras nem pensamentos. Porque palavras e pensamentos são tentativas de influenciar Deus. São opiniões, teorias, crenças. Portanto, oração não tem palavras nem pensamentos. Todavia, numa oração sem palavras ou pensamentos, Deus pode falar a sua palavra. Porque ele diz: meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, tudo o que tenho a fazer é me livrar de meus pensamentos e receber os pensamentos de Deus. E são os seus pensamentos que constituem a palavra que é poder. Então, a oração deve ser sem cessar. Deve ser uma atitude da consciência. Deve ser uma escuta contínua. Não significa negligenciar qualquer coisa aqui fora. Porém, reservar um pequeno espaço, uma pequena área ali, que está sempre alerta para ouvir
a pequena voz serena. Isso é orar sem cessar. É escutar a pequena e serena voz, é se aquietar e saber que eu, lá atrás, sou Deus. E então vivemos pela oração. Então a oração é o que faz nossas vidas funcionar. Oração é a palavra de Deus, o Espírito que dá testemunho com o nosso espírito e que vai adiante de nós. Agora, para retornar à casa do Pai, por favor, lembrem que eu e o Pai somos um, e a consciência de Deus, sendo minha consciência individual, constitui essa unidade. E na proporção em que estou ouvindo, estou me tornando consciente de Deus. Estou percebendo conscientemente a presença de Deus, o poder de Deus, a realidade de Deus, a alegria de Deus, o Espírito de Deus, a vida de Deus, a sabedoria de Deus. No meu corpo e na minha mente, eu não posso conhecer as coisas de Deus. Entretanto, reconhecendo a mim mesmo como consciência, adotando um ouvido que escuta, que é a atitude da consciência, eu me torno o filho de Deus, o herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais, porque tudo que o Pai tem é meu. Obrigado.